Bom dia, é uma honra, um prazer mais uma vez estar aqui para compartilhar uma tecnologia de evolução, de crescimento e expansão do homem original e cósmico. Então, que homem original e cósmico é esse que eu estou falando? É o projeto concebido da mente cósmica, do computador central, do Deus, o projeto humano, como foi concebido para dar de crescer e evoluir o homem em toda a sua potencialidade. Porém, através das eras, todos os homens que foram colocados na Terra como exemplo, matriz deste homem original e cósmico, estes homens foram perseguidos, desacreditados e assassinados. Desde o princípio dos tempos até hoje, todos os homens inseridos na sociedade com a sua programação original, com a concepção intelectual, emocional, física e espiritual ancorada no projeto inicial da matriz cósmica, estes homens passam por uma longa sadhana de adaptação ao sistema terrestre. Esses homens não estão para o padrão limitado da mente racional terrestre, portanto, eles não têm uma vida normativa, uma vida similar à vida dos homens terrestres no que diz respeito à família, trabalho, relacionamento. Esses homens têm uma vida diferenciada e quase sempre precisam encarnar, então, uma imagética social de avatar, de espiritualidade, de mestre espiritual, de guru, porque é a única forma de ser aceito e de conseguir passar um sistema de reprogramação, de retorno do homem original. É a única forma de se adaptar à sociedade, por um tempo, porque depois os poderes acabam combatendo de forma violenta e muitas vezes determinante, exterminando, acabando com a imagem da pessoa, destruindo. Mas muitos homens conseguiram, através de uma personificação espiritual, a maioria dos homens que conseguiram implementar a linha de raciocínio do homem original, do homem cósmico, estão posicionados terrestremente como homens de espiritualidade, como avatares. Mas isso não é necessário. Não é necessário que você esteja numa personificação de espiritualidade para você possuir a programação do homem cósmico, a mente cósmica e o funcionamento de uma inteligência superior cósmica. Então, o que acontece é que o homem tem que desprogramar e se afastar da programação do homem normativo terrestre, conceitual. Então, todos esses conceitos de visão. Então, eu fui muito criticada porque eu falei que não há divisão esquerda e direita. Isso é conceito. O sol, a lua, as estrelas, Deus, a espiritualidade, não existe divisão. Só existem os homens.
Para o funcionamento, então vem uma Covid, por acaso a Covid pegou só as pessoas de direita ou só as pessoas de esquerda? Não existe divisão. Só existe no racional dos homens. Então os homens dão de entender e de acreditar que aquele homem é mau. Ele é de esquerda, ele é capitalista. Mas o que acontece, na verdade, é que todo ser humano na Terra hoje está inserido num contexto de materialismo. Todo ser humano age de acordo com seus interesses materiais e conceituais terrestres, independente de estar na esquerda ou na direita. E todo ser humano dentro deste sistema materialista mata, destrói, se corrompe em nome de interesses materialistas, independente do lado que se encontra. Essa é a realidade humana. E este conceitual de que a esquerda ou a direita é melhor, para o homem cósmico, para o homem que faz a leitura dos acontecimentos diante da ciência e diante do fato cabal de que estamos nos encaminhando para o extermínio da humanidade novamente, direita ou esquerda não faz diferença, porque são essas duas polaridades que estão levando a humanidade para o mesmo lugar. Então não faz diferença. Só faz diferença para os interesses pré-estabelecidos de materialismo e de funcionamento do sistema vigente dos homens. Mas para o homem original, cósmico, não existe lado. Só existe um conceitual estabelecido de interesses materialistas que, independente de dizer estar defendendo a natureza, estar defendendo os índios, estar defendendo o sistema econômico, estar defendendo... Não interessa o que os homens estão dizendo estar defendendo ou lutando em pró. Interessa que o funcionamento, interessa que o conceito, o funcionamento, o modo operandi de fazer isso é destrutivo e vai levar todo mundo à extinção. Como já levou tantos outros povos. E isso é cabal. Está em todos os livros. Se você lê Sapiens, do Yuval, na página 99, você vai ver retratado o que estamos vivendo hoje na sociedade brasileira e aonde findou. Todos se acreditam evoluindo, crescendo, prosperando, quando na verdade estão sendo escravizados para um interesse materialista. Vem uma fenomenologia e mata todo mundo. Então os acontecimentos ficam se repetindo, eles possuem dados multidimensionais, dos quais aqueles que têm o pensamento cósmico, a programação cósmica, os dons de leitura de todo o funcionamento cósmico, olha e fala e já sabe onde aquilo vai dar. Não porque é médium, mas porque tem um funcionamento já concebido da fenomenologia, da sua encarnação, ou porque fez toda uma sadhana de longos anos de purificação e eliminação do conceitual homem terrestre para dar de viver o homem cósmico, o homem original, o homem divino. Portanto, quando ele olha para uma situação, ele enxerga a multidimensionalidade, os dados, as informações e fala, já sei onde isso vai dar. Já sei o que está acontecendo aqui, porque já aconteceu antes, está datado, está... Então, o entendimento do homem de bem e mal, no modo operandi racional terrestre, é limitado. O mal existe, só existe um poder, que é Deus, que é o Criador.
Satã é uma charada para os homens. Então, o mal só existe para dar de acontecer o bem. Portanto, o mal não existe. Então, uma pessoa te persegue, uma pessoa luta para destruir sua imagem e seu nome. E o que acontece? No final das contas, a pessoa só te ajudou a você mostrar quem você é, a tudo aquilo que você é ficar registrado, ficar amplamente claro para qualquer pessoa de sensibilidade, para qualquer pessoa com intelecto desprogramado de influência, sugestionamento, corrupção, enxergar e ver a realidade daquela pessoa que teve que atravessar todo um processo para validar quem é e o que está fazendo. Portanto, o mal que foi feito para a pessoa só beneficiou a pessoa. Por quê? Porque as pessoas só acreditam naquilo que vem. Então, você tem toda uma trajetória que comprova tudo que você é. Porque a maioria das pessoas que se passassem pelo que você passou, teriam sucumbido. Você não, continua ali, falando as mesmas coisas, compartilhando as mesmas coisas, alicerçada nos mesmos valores. Então, isso é cabal, é indestrutível. Por quê? A única coisa existente na Terra que é imutável, que ninguém pode destruir, nem modificar, nem alterar, é a luz. A energia é alterável, a água é alterável, os ventos modificam, vira tornado. Tudo, todos os 4 elementos são alteráveis. A única coisa que é inalterável, impossível de contaminar, de alterar, de modificar, é a luz. A luz não pode ser contaminada, não pode ser alterada, não pode ser moldada, não pode ser transformada. A luz é a força mais poderosa que existe na Terra e ela passa e atravessa tudo de forma cabal, indestrutível e se mantém na eternidade. Então, o mal, aquilo que a gente concebe como homem mau, o tirano, o não sei o quê, todas essas pessoas são pessoas que estão aptas a conceber e encarnar uma polaridade obscura para dar de acontecer o bem. Ah, mas milhares de pessoas morreram por causa daquela pessoa. Aquilo foi necessário para dar de transformar as milhares de pessoas que ficaram. Então não tem por que combater e condenar. Se vem um asteroide de fora da Terra, mata um monte de gente, a culpa é de quem? Então todo esse conceitual de bem e mal, ele está estabelecido num lugar de consciência limitado. Porque o homem cósmico sabe que tudo que acontece é necessário, é pré-estabelecido para dar de evoluir os homens, a natureza e a própria Terra. Portanto, não há necessidade de combater, não há necessidade de tentar, mas então o racional terrestre programado no materialismo terrestre, no homem controlado pelo outro homem, que é o poder materialista, e não no homem controlado pelo cosmos,
Este homem, controlado pela Terra, pelo funcionamento terrestre, pelas mentes de poder da Terra, sempre estará combatendo aquilo que julga ser o mal, aquilo que não se adapta ao conceitual terrestre. Sendo que o homem original jamais poderá se adaptar ao terrestre, porque não vê, não enxerga, não sente e não lê a Terra, os homens e o funcionamento sobre a perspectiva do homem terrestre. Então, o homem que sente o chamado do homem cósmico, da sua natureza centelha divina, ele terá de atravessar uma sadhana muito brutal, e isso está retratado na história de milhares de grandes homens que acessaram o homem cósmico e trouxeram grandes avanços para a humanidade. Todos eles atravessaram uma grande sadhana de reprogramação mental, de observação, de conclusão, de transformação do padrão normativo dos homens para uma vida sutilizada e uma vida apta à leitura do computador central, à leitura de algoritmos, à leitura da sociedade, do mundo e da vida sobre uma outra ótica, e isso então lhe capacita a feitos geniais. Então, hoje, o mais importante é que os homens voltem ao homem original, que não é de natureza terrestre, sim de natureza cósmica, divina. E isso se dá por um alto sacrifício de desapego de todo homem terrestre normativo. Então, todas essas guerras, todas essas lutas, todos esses conflitos só enraizam cada vez mais os homens nesse padrão destrutivo de extinção. Você não tem como se tornar cósmico, evolutivo, agindo, colaborando com o homem terrestre destrutivo. E não importa qual seja a sua ideologia. Há um mercado, um comércio no sistema estabelecido terrestre de lutas e conflitos e bandeiras e idolatrias e fanatismos, aonde mata-se e morre em nome de suas ideologias. E isto é o que leva à extinção. Povos, sociedades. É este homem terrestre altamente destrutivo que julga os acontecimentos com uma mentalidade terrestre datada, que pune eternamente, que se acha apto a punir os acontecimentos que são de ordem, na verdade, cósmica, para dar de evoluir o homem. Não existe nenhum homem que seja só luz. Por quê? Porque o homem da Terra, ele precisa das duas polaridades para se manter vivo. A lâmpada, mais e menos. A pilha, mais e menos. A lâmpada, positivo, negativo. Quando uma das duas pesa ou queima a lâmpada. Então não existe homem na Terra que não tenha luz e sombra. Cada um em composições diferenciadas, e cada um tem o seu monstro íntimo, como cada um tem o seu santo íntimo. E isto oscila porque estamos no terrestre. Se estivéssemos no cosmos, no cósmico, então você seria apenas luz.
A luz não pode ser atingida nem pela sombra, nem pela luz terrestre. Ela é só luz e ela passa. Então, esta é a explicação do homem original cósmico, e é para isso que inúmeros avatares, homens espiritualizados, homens de gênio, trabalham quando encarnam para trazer a lembrança, porque é uma lembrança, você nasceu cósmico, você vai deixando de ser cósmico conforme você vai sendo programado pelo conceitual social, pelos seus pais, pela sociedade. Então, o que é? Hardware, software, o seu computador, é você que tem que se programar, ou então você vai ser dominado pela programação genética ou social. Se você não mudar, não resetar a programação genética e a programação social, você então será mais uma pessoa dominada e controlada por esta programação e jamais acessará a programação cósmica, que é uma programação de possibilidades ilimitadas mentais, físicas, espirituais. Livre de conceito e de intelectualidade fragmentada e subdividida de eventos, fatos e passado. Só existe o agora. Gratidão. Comente, compartilhe. É um prazer.